A partir de agora vamos começar com uma bateria de exercícios envolvendo seno e cosseno. E nesses moldes a gente vai trabalhar visualizando na circunferência trigonométrica e aplicando algumas equações, se for preciso, para responder de maneira rápida, de maneira bem completa, tá certo? Esse exame de agora, ele está na página 23 do livro, o exercício lá já está resolvido, aqui nós vamos incrementar com uma explicação a mais, cuja finalidade é nortear, tá? Para modelos mais práticos e dispositivos mais técnicos. Primeiro exame pergunta assim: qual o valor de letra A, seno de 240, né? Seno de 240 graus. Na circunferência, ela parte de 0 até 360, obviamente dando uma volta completa, e como já sabemos, obedecendo o sentido anti-horário, portanto contrário do relógio. Sendo assim, o 240 com toda certeza ele vai se encontrar no terceiro quadrante, ou seja, entre 180 e 270, certamente mais próximo de 270, tá certo? Então o ângulo de 240 ele vai estar exatamente por aqui assim, tá certo? Aqui é o 240 graus, é justamente o que nós vamos trabalhar. O exercício pergunta: considerando o ângulo de 240, obviamente ele parte do zero, que é essa angulatória. Qual é o seno dele? 240 graus está exatamente neste ponto P. O exercício quer saber o seno, então, portanto, ele quer saber a projeção aplicada em Y, no eixo Y, que é o da vertical. Lembrando que toda vez o ângulo ele vai ter duas projeções, uma aplicada em X, no eixo X, e outra aplicada no eixo Y. A projeção aplicada no eixo Y, ela é o seno, e a aplicada no eixo X é o cosseno, tá certo? Então o exercício quer saber qual é o valor desta projeção até o ponto P', né? A projeção P'. Qual é o valor disso? Isso sim é o seno 240. O dispositivo mais técnico é fazer a redução para o primeiro quadrante. Redução para primeiro quadrante. Ou seja, é simplesmente olhar esse ângulo disparado no primeiro quadrante. Isso aqui é bem simples. Veja só. 240 ele tem uma abertura para o eixo Y. Tem uma variação de grau igual a 30 graus. Por que 30 graus? Porque 240 até o 270 tem uma variação de 30. Tá certo? Então, considerando ainda o eixo Y, é fácil perceber que esta variação para o 90 tem que ser de 30. Tá certo? Se bem aqui, neste ponto da caneta, é 90 graus e a variação se reduz a 30, com certeza o ângulo congruente no primeiro quadrante é 60. Tá certo? Portanto, o seno de 240 graus, o módulo deste seno de 240 graus é igual ao módulo do seno de 60 graus no primeiro quadrante. O que nos interessa é pegar esse valor com o seu sinal, tá certo? Vamos lá. Pela tabela que foi deixada, o seno de 60 graus, ele corresponde, né? Ele é um valor positivo, porque está na parte de cima, e ele corresponde a raiz de 3 sobre 2. O seno de 240, ele tem que ter o mesmo valor absoluto. Só que o que nos interessa é saber qual é o sinal dele, né? Com certeza ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Agora vamos saber se é positivo ou negativo. Isso aqui é bem simples, olha. O seno de 240 é a projeção no eixo Y na parte de baixo. Então com certeza esse P' bem aqui, ó, é um número negativo. A distância da origem até o P' é negativo. 240 está no terceiro quadrante.
E no terceiro quadrante, o seno é negativo. Portanto, a resposta final é negativo, raiz de 3 sobre 2 é o seno de 240 graus. A letra B, dessa vez, pede o seno de 135 graus. Tá certo? Bom, primeira coisa é localizar onde está o 135. 135 certamente está entre 180 e 90, portanto está no segundo quadrante. Tá? Estamos diante do segundo quadrante. 135 deve estar por aqui assim. Tá certo? Isto é 135 graus na circunferência. Esta abertura aqui, ó. Tá certo? O cara quer saber qual é o seno dele. Então 135 está bem aqui. Seno é a projeção no eixo Y. Com certeza o exercício quer saber o valor dessa distância aqui da mola. Porque a projeção é em Y, né? Essa projeção em Y. Aqui tem a projeção em X, né? Projeção em X. A projeção em X é o valor do cosseno, não é o que nós queremos aqui. Tá certo? Bom, nós temos que trabalhar, fazer essa redução para o primeiro quadrante. Ou seja, enxergar quem seria ou quem é o ângulo disparado no primeiro quadrante. Tá certo? Basta calcular a diferença, ó. Essa diferença aqui, essa abertura. Portanto, essa variação de ângulo alfa é o 180 menos 135. Isso aqui vai nos dar 45 graus. Tá certo? Portanto, se fosse projetado para o primeiro quadrante, o ângulo seria 45 graus. Isso quer dizer o quê? Que se o seno de 135 graus, ele é o mesmo, ele é igual ao seno de 45 graus, em módulo também, né? Como a gente já viu, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, positivo, tá certo? E dá para perceber que 135 graus, a projeção dele é uma projeção positiva, porque está na parte de cima. Portanto, o seno de 135 graus também vai ser raiz de 2 sobre 2. Resposta final. Olha aí que legal. Bora ver se dá tempo de fazer mais um. O exercício pergunta o seno de 5π sobre 3. É uma linguagem radiana, né? Isso aqui a gente vai ser bem técnico. Vamos transformar isso aqui para grau. Lembrando que π radiano ele equivale a 180 graus. Vamos aplicar então. Ó. É o seno de 5 vezes 180 graus sobre 3. 180 dividido por 3, a gente já pode dividir aqui, ó. Isso aqui é o mesmo seno de 5 vezes 60. Tá certo? E 5 vezes 60 é 300. Então, queremos saber o seno de 300 graus. Esse aqui é o objetivo. Qual é o seno de 300 graus? Tá certo? Para isso, a gente tem que enxergar ele na circunferência. Na circunferência, o 300 graus, ele está no quarto quadrante. Ok? Isso quer dizer que se traçarmos uma linha direto para o 300 graus, ele vai estar vai se encontrar a uma variação de 30 pontos para o 270. Então a abertura, depois 270 mais 30 vai dar 300. Tá certo? Se formos fazer essa comparação no primeiro quadrante, ele certamente vai estar a uma abertura de 30 graus para o 90, tá certo? Bom, isso interno ao primeiro quadrante, certamente isso aqui vai nos dar 60 graus. Isso quer dizer o quê? Que 300 graus e 60 graus, eles vão possuir o mesmo seno, tá certo? E aí,
nesse momento a gente consegue encontrar matematicamente o valor do seno de 300 graus. E é lógico, né, que o módulo do seno de 60 graus tem que ser igual ao módulo do seno de 300 graus. O seno de 60 a gente sabe quanto é, né? Tá certo? Sabe quanto é. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2 e positivo. Tá certo? Então, o seno de 300 graus também tem que ser raiz de 3 sobre 2, porque nos interessa saber se é positivo ou negativo. Como o ângulo está no quarto quadrante e a projeção no eixo Y está na parte de baixo, a projeção é esta. Portanto, ele vai ser negativo. Negativo, raiz de 3 sobre 2 é a resposta. Pronto, é só isso aí. Até a próxima.